Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje aqui do meu lado, Andressa Giordano. Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre home office, mas você deve estar se perguntando, poxa, vai falar de novo sobre home office? Mas quando a gente gravou aquele podcast lá atrás, você que já ouviu os outros podcasts do Inova Social... É o episódio 50. Exatamente. Você vai perceber que a gente começou falando no início, né, disso tudo. Então a gente fala sobre perspectivas da pandemia, do isolamento social. A gente até deu algumas dicas de como fazer com que essa experiência fosse um pouco melhor para os novatos no home office. E a ideia desse programa, né, de hoje é falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu durante esse período, o que a gente viu, o que muita gente já comentou. Tem algumas pesquisas que a gente já publicou aqui no Inova Social em relação a experiências, a percepções, principalmente do brasileiro. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse cenário. Bom, acho que é legal falar do começo. Foi algo que a gente comentou no episódio 50, que é que sempre que a gente falava de home office, até no começo do isolamento social, a maior preocupação dos gestores era a produtividade. E esse problema ele foi suprido por uma série de ferramentas, e eu acho que esse primeiro obstáculo foi superado, digamos assim. A questão da produtividade eu acho que era um grande medo de gestores, de algumas empresas, principalmente quem ainda não estava tão digitalizado e que não sabia muito bem como ia mensurar o funcionário trabalhando. E a gente percebe que, independente do mercado, independente do setor, muita gente se adequou, adaptou seus formatos para esse novo cenário, né, de estar 100% no home office, tanto que algumas empresas já estenderam isso até para 2021. Então existe uma discussão que a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas empresas que já estão se perguntando se vale a pena voltar para o escritório, mas esse grande desafio da produtividade foi. E a gente agora está vivendo num momento em que realmente tem empresas que estão pensando em flexibilizar a escala de trabalho dos seus funcionários, fazer com que os funcionários precisem ir menos vezes para a empresa, e tem empresa até pensando se vale a pena ter um escritório em tempo integral. Um exemplo é a Nielsen, que tem uma equipe de mais de 3 mil funcionários e já disse ao New York Times que tem planos de converter os seus escritórios em Nova York para espaços de reuniões em equipe, onde esses funcionários vão se reunir talvez 1 ou 2 vezes por semana, o que eu acho que é super importante, principalmente quando você tem uma equipe grande. Eu acho que é legal ter uma interação física, mas 1 ou 2 vezes por semana eu acho que é o suficiente. Andressa, antes da gente começar a gravar esse podcast, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na indústria. Então, eu acho que essa é a grande preocupação da galera, né, desse cenário, desse mercado, desse setor, que temos que voltar para a indústria e tudo mais. E a pessoa me falou assim, eu vou voltar pro escritório em agosto, essa é a previsão, só que vai ser alternado. Ou seja, ela já tem uma previsão de voltar aí nos próximos meses, porém vai ser alternado também com home office, que é isso, mais ou menos isso que a gente tá falando da Nielsen. É que a Nielsen já tá indo para um outro extremo, que ela tá se questionando realmente se vale ter o formato que a gente tem de home office e de escritório que a gente tem hoje. A gente falou um pouquinho, lá naquele podcast, a gente falou sobre a Microsoft, que ela já tinha esse formato que a Nielsen deve adotar, que é o que a gente chama de trabalho remoto, que a pessoa trabalha de qualquer lugar. Então ela pode estar lá no escritório presencialmente, como ela pode estar remotamente conectada via um Zoom, um Google Meet. Enfim, ferramentas não faltaram nesse cenário. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente cutuca um pouco uma cultura. A gente tá falando de Nova York, que eu acho que é algo que foi muito disseminado pelos filmes, por exemplo. E tem aqui, principalmente em São Paulo, na região da Vila Olímpia, do Brooklyn, que existe uma cultura que gira em torno do espaço físico de trabalho.
Então, até saiu uma matéria na Veja São Paulo, se eu não me engano, falando dos Faria Limers. E é um lifestyle mesmo. Então, existe todo um comércio. Eu acho que quando a gente pensa em Nova York, a gente pensa naqueles filmes que a gente vê a pessoa acordando e andando no meio dos carros, atravessando rua, indo comprar um café. Aí depois, na hora do almoço, ela para e come um hot dog na barraquinha. E quando a gente fala sobre empresas se questionando da importância e da necessidade de um escritório físico numa cidade como Nova York ou em São Paulo, a gente fala também de decisões que afetam o comércio que existe nesses locais. Esses locais que a gente brincou aqui, região da Faria Lima, Manhattan, eles criaram microecossistemas deles, onde a gente tem ali o pessoal dos restaurantes, dos comércios pontuais. A gente falava aqui antes de começar a gravar a questão da Vila Olímpia, para quem é de São Paulo, conhece esse cenário um pouco, que no final de semana praticamente é um deserto. Então, acho que hoje estão surgindo alguns apartamentos ali, alguns prédios residenciais, mas até, 5 anos atrás era praticamente totalmente deserto aquela região. Era uma vida que vivia em torno do horário comercial. Exato. E dos dias úteis. E tem um ponto interessante, Andressa, que eu acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, que é a questão da mobilidade. Quando a gente fala desse ecossistema, a gente não está falando só da questão do deslocamento. Do deslocamento, do transporte público. A gente está falando da mobilidade do ponto de vista do plano diretor da cidade. Então, quando a gente cria esses grandes bolsões de escritórios, regiões residenciais, a gente tem aqui no Brasil várias cidades que são exemplos desse cenário, que a gente tenta regionalizar, né? Regionalizar não seria a palavra, mas setorizar a cidade de uma forma que, não, aqui serão as empresas, aqui vão ser as cidades. E eu acho engraçado isso, que quando eu gosto bastante de jogar, e quando a gente joga SimCity... Eu pensei exatamente em SimCity. Que é um jogo totalmente para isso, a gente tá produzindo até alguns textos em relação a isso. Você aprende que não tem como setorizar a cidade dessa forma. Porque os Sims, né, eles vão querer... eles vão falar, olha, na minha região tá faltando comércio, na minha região tá faltando empresa para eu trabalhar, que é um pouco diferente da nossa cultura, né? Aqui a gente tá acostumado, por exemplo, em São Paulo, a demorar 1 hora e meia para chegar no trabalho, e é uma coisa normal. No mínimo 1 hora. É isso, eu falo que se você consegue fazer algo em São Paulo em menos de 1 hora e voltar e resolver tudo, você tá sonhando, acorda, porque parece que isso não existe. E claro, eu acho que em algum momento a gente vai precisar pensar se realmente vale a pena ter essa organização, não, mas ter essa setorização na cidade. É melhor eu ter comércios específicos concentrados em um só lugar, ou é melhor eu expandir isso, eu abrir esse leque? Isso é uma discussão de muita gente que estuda a mobilidade e a evolução das cidades, né? Que a cidade, ela tem que ser orgânica. Quando a gente tenta colocar todas essas regras, alguma coisa dá de errado. E claro, hoje em dia, a gente tá falando de um cenário que pede que existam muitos restaurantes, por exemplo. A gente dá o exemplo da Vila Olímpia, porque é o cenário onde a gente tá inserido em São Paulo, mas substitua a Vila Olímpia pelo outro bairro comercial que você tem na sua cidade. Mas hoje isso existe porque existe uma necessidade. Sim. Então, eu trabalhava numa área em que, mais pro centro de São Paulo, que não tinha tantos restaurantes, enfim. E aí, começaram a construir um prédio do lado do prédio em que eu trabalhava. E eu pensava, gente, não vai ter restaurante suficiente para essas pessoas. Mas, claro, conforme o estilo a forma como as pessoas trabalham em determinadas regiões muda, eu acho que, organicamente, o certo é que o comércio também vai se adaptando. Uma outra ferida aqui que a gente vai cutucar, né, é a questão do brasileiro se adaptar ao home office. Saíram pesquisas e não foram poucas. Eu acredito que, assim, no cenário geral, a gente teve
desde jornal sobre economia até saúde mental, todo mundo discutindo esse assunto. E muita gente tava falando assim, essa nova geração, se eu não me engano foi no New York Times, saiu uma pesquisa que falava que essa geração não tinha se adaptado ao home office. E a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria só comentar antes da gente seguir em frente, que saiu uma pesquisa, segundo o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, que dizia que um levantamento feito com 2.000 profissionais de diversos estados e gerações do Brasil inteiro, 73% dos trabalhadores que entraram recentemente no mercado disseram que prefeririam não trabalhar tempo integral em casa após a Covid-19. A gente publicou um pouquinho sobre essa pesquisa aqui no Inova Social. É interessante ver que ela fala sobre a galera que está começando a trabalhar, mas em paralelo também os gestores estavam bem satisfeitos com a galera, que é um pouquinho a questão da produtividade. Uhum. Mas Andressa, eu sei que você tem alguns pontos anotados aí pra gente falar. Eu quero que a gente fale um pouquinho aqui por que o brasileiro tanto discute e reclama que ele não se adaptou ao home office, que ele não vê a hora de voltar pro escritório. Eu acho que a resposta pra essa pergunta é muito simples. É porque a gente não tá num cenário normal. Exatamente. É isso, a gente tá num momento em que existe muito medo, as crianças não estão na escola e ao mesmo tempo que as crianças não estão na escola, as mães e os pais, eles perderam do dia pra noite a sua rede de apoio, então os avós, os tios, enfim, não tem com quem deixar essas crianças, tá todo mundo vivendo junto nesse cenário. E se lá no começo a gente falava que é importante dosar o momento de trabalho e, entre aspas, treinar a sua família para que ela entenda que o seu espaço de trabalho é o seu espaço de trabalho e o momento do lazer é o momento do lazer, a gente, quando falou isso, imaginava que essa situação ia durar o quê? No máximo uns 2-3 meses. E hoje a gente já tá há mais de 100 dias em casa sem previsão de voltar. Tem pais que tiraram os filhos da escola, decidiram que as crianças não vão estudar mais esse ano. Tem escolas que fecharam, principalmente escolas pequenas. Então, é uma situação bem difícil, principalmente pros pais. Só completando, existem 2 pontos importantes aqui também. Não existe a vida social. Sim. E não existe a vida fora da sua casa. Pelo menos esses 2 pontos são os ideais no mundo que a gente está vivendo, né? A gente sabe que muita gente deu uma escapada nesse cenário. No nosso caso aqui, a gente está há exatamente 100 dias dentro de casa, saindo apenas pro essencial. Sim, a vida que existe, além da minha casa, é a vida que vai até o mercado, que é na rua ao lado. Então, é isso. Nós estamos há mais de 100 dias sem ver os nossos pais, os nossos irmãos, nossos avós, nossos amigos. Então, é uma situação que, assim, até eu que trabalho em casa há mais de 5 anos, senti um baque. Claro, eu foquei muito em entregar com qualidade tudo que eu tinha que entregar, em fazer meu trabalho bem, mas a minha rotina sofreu mudanças que eu não imaginava. Então, eu passei a dormir mais tarde. Acho que o meu sono, eu acho que tava tão desregulado que ele deu uma volta completa e se regulou sozinho. Mas teve dias em que era 5, 6 horas da manhã e eu não tava com sono. E não é porque eu fiquei trabalhando até tarde, eu só não conseguia pegar o olho. Eu sempre falo isso quando eu falo sobre trabalho e saúde mental aqui no Inova Social. Eu acho que você só consegue realmente ser produtivo e trabalhar bem se a sua mente também tá bem. Se você tem um tempo de lazer, se você se exercita, se você consegue aproveitar um tempo ao lado dos seus amigos, da sua família. E no momento que a gente tá vivendo hoje, de isolamento social, a gente até encontra alternativas pra isso. Então, eu tenho me exercitado dentro de casa, eu tenho feito muitas chamadas de vídeo com os meus familiares, mas não é a mesma coisa. Eu acho que uma coisa é você ter que lidar com problemas pessoais, problemas individuais, que a gente sabe que acontecem, que vão e voltam, a gente tem momentos de vida muito difíceis e momentos não tão difíceis assim. Outra coisa totalmente diferente é a gente viver no momento em que a gente tá vivendo agora, onde a gente tá com medo, a gente tá cheio de incertezas,
a gente tá se sentindo desmotivado com as notícias e eu acho que, acima de tudo, a gente tá se sentindo muito solitário. E, Andressa, eu queria deixar aqui ao ouvinte um questionamento, uma provocação e até uma crítica, que é, quando a gente fala em avaliar o home office num cenário de pandemia, num cenário de isolamento social, colocar a inovação à prova, a inovação seja no formato de trabalhar, a inovação tecnológica, eu acho que é um pouco errado a gente fazer isso. Porque falar que o home office não deu certo num cenário onde, e a gente teve exemplo aqui, eu não lembro se a gente falou disso no outro episódio, mas eu tive exemplo aqui que dava um certo horário, a internet do prédio praticamente não funcionava. E a gente está falando de uma internet de fibra ótica, uma internet de altíssima qualidade. Mas por que não funcionava? Porque tava todo mundo. Então a criançada tava ou no Netflix, ou jogando videogame, ou interagindo. Tinha aquela pessoa que tá escutando música. E a gente não tinha uma infraestrutura preparada para estar 100% dos clientes, uma operadora, por exemplo, de internet, né? Ela não tá preparada para ter os 100% dos seus clientes ali conectado. Ela faz um balanceio ali, ela fala assim, eu vou ter ali uns 70%, no máximo, né? Então ela nunca vai estar preparada para 100%. Então quando a gente tenta colocar a prova e fala que o formato home office não passou, não foi aprovado pelo período de pandemia, eu acho que é até uma prepotência nossa achar que o formato talvez fosse ser validado nesse cenário todo que a gente tá. Até num cenário normal, eu demorei meses pra me acostumar com o home office quando eu comecei a fazer isso. Eu acho que eu demorei pelo menos uns 6 meses. E tava tudo bem, sabe? Não tinha nada demais acontecendo, não tinha todo esse cenário que, enfim, é preocupante. E eu saía, eu conseguia respirar, enfim. Você ainda consegue respirar, André. Mas olha, eu sinto muita falta do sol. Olha que coisa. Eu amo frio e eu nunca gostei... Eu gosto de praticar esportes ao ar livre e nunca gostei de fazer isso no verão ou em um momento em que o sol tá lá no alto. Porque eu nunca gostei de sentir muito sol na minha pele, a não ser que eu estivesse na praia. E eu percebi que aqui em casa o sol não bate no outono e no inverno durante o dia inteiro. Então, eu até cogitei um dia acordar muito cedo e ver o sol nascer pra ver se tinha alguma frestinha de sol na varanda. E não tinha nada, e eu tô sentindo muita falta disso. Eu poderia muito bem descer 15 minutos pra sentir o sol no meu rosto na rua, por exemplo, poderia, porque tem gente fazendo muita coisa pior. Mas eu entendo que se eu posso fazer isso, outras pessoas também podem, e aí esse conceito do isolamento social não existe. Então, eu tô fazendo a minha parte, eu espero que vocês estejam fazendo a parte de vocês dentro do que é possível no cenário em que vocês estão inseridos. Eu acho que a conclusão que a gente chega é que não dá pra definir se o home office passou ou não passou nos critérios, porque a gente tá avaliando isso em cima de critérios que tomara que não existam daqui a 1 ano, por exemplo, ou daqui a 2 anos, mas se a gente pode dizer uma coisa é que tudo isso vai passar em algum momento, tudo vai melhorar. E quando isso passar, aí sim a gente pode dizer se a gente gosta ou não de fazer home office. E pode ser que você realmente não goste de fazer home office, porque não tem nada de errado nisso. Eu acho que fazer home office não é um traço de personalidade, sabe? É uma coisa que você gosta de fazer ou não. Mas eu acho que não dá pra bater o martelo sobre isso agora. Sem dúvidas. E só para o ouvinte entender, acho que vale uma observação aqui. A Andressa e eu, a gente tem a opção de trabalhar de home office 100% do tempo. Então foi uma escolha nossa estender a quarentena, por mais que algumas cidades estejam liberando, tem muita gente já na rua, a gente já acompanha bastante aqui, principalmente em São Paulo, muita gente saindo na rua, principalmente aqueles que trabalham em comércio e tudo mais. A gente está dando o nosso cenário que a gente está aqui há 100 dias mesmo, mas porque a gente tem essa opção. De novo, a gente vai colocar os links na descrição desse podcast, mas a gente falou sobre privilégios e a gente tem esse privilégio de
tá aqui dentro do home office, mas é o que a Andressa falou. Até mesmo nós que estamos acostumados com home office, trabalhar de casa, eu não vou chamar nem de home office, o trabalhar de casa durante a pandemia é totalmente diferente do home office que a gente estava acostumado. Sim. Teve a questão pessoal, que é a questão do sono, é a questão da saúde mental. A Andressa, por exemplo, a opção dela foi fazer yoga, foi meditar. Sim. A minha foi ir pros games, pro Netflix, pro Amazon Prime, enfim. Eu acho que cada um se adequa de uma forma. Sim. Mas eu acho que o grande desafio que a gente tinha, que era a produtividade e a parte tecnológica, a gente conseguiu transpor. Agora o que a gente tem que ver é, voltando o cenário onde a gente possa sair mais na rua, o isolamento social caia, que a gente espera que em breve isso aconteça, independente da vacina ou não. Algumas cidades já vão começar a caminhar, a gente vê isso muito na Europa funcionando. É um cenário em que o vírus está controlado. Isso. Então assim, tendo esse cenário, aí muito provável as empresas que podem vão usar e abusar do home office. Aí sim a gente pode falar, será que a gente aprova ou não o home office? E foi o que você falou, Andressa. A questão não é você não gosta de home office, você é um alienígena. Não, a questão vai ser gosto. Sim. Eu arrisco em dizer que o formato híbrido, que é isso que a gente já está observando, vai ser o padrão. Então a gente vai ter um misto ali de trabalhar de casa, um misto de trabalhar no escritório. Isso impacta em vários pontos, do ponto de vista de direitos trabalhistas, benefícios, salário, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que tem empresas que estão cedendo cadeiras, enfim, ajudando muito o seu colaborador, tem muitas empresas também que largaram mão e falaram assim, vai trabalhar de casa se você não quiser perder teu emprego. A gente vê isso muito os professores. A gente vê professores se virando nos 30 para poder se adequar ao home office e levar o conteúdo para os alunos, muitas vezes sem ter um suporte da instituição, enfim. Ou até mesmo profissionais que moram na periferia. Eu sou publicitária, então eu acompanho muitas pessoas que trabalham com conteúdo para redes sociais, fazem gestão de marca, enfim. E tem sido, se pra gente que vive num local de privilégio tão grande, pra outros profissionais tem sido muito difícil, muito mais difícil. Então, a gente tenta contribuir com dicas pra fazer com que essa experiência seja, entre aspas, menos pior. Eu gostei muito de fazer yoga, tenho retomado a meditação, é uma coisa que eu sempre falo no Inova Social. Mas eu acho que a melhor forma de lidar com isso tudo, e cada um tem uma forma única de lidar com isso tudo, mas no geral eu acho que o que a gente tem que fazer é dar tempo ao tempo. A gente pode esperar um pouco para tirar conclusões sobre isso, se isso é legal ou não, e esperar isso tudo passar. Não sei quando vai passar. Eu acho que se antes, no primeiro podcast que a gente fez sobre isso, eu tava certa de que eu ia ficar no máximo 3 meses em casa, hoje eu tô há 100 dias, eu tô vivendo um dia após o outro, e eu espero que na próxima vez em que a gente faça um podcast sobre home office, a gente venha com mais notícias boas e com mais certezas. A gente deu muitas dicas no primeiro episódio sobre home office, então se for para fechar esse bate-papo nosso de hoje com uma dica trabalhe primeiro a sua saúde mental, antes de tudo, porque ela acho que é um fator mais importante. Sim. E de novo, a Andressa, ela foi achar uma professora de yoga, não é professora particular nem nada. É de graça no YouTube, eu vou até indicar o canal da Pri Leite. Ela tem várias playlists com aulas de yoga com finalidades diferentes. E eu fiz uma playlist de yoga para iniciantes. Tem sido muito, muito, muito bom. O espaço que você precisa não é muito grande. É no máximo um espaço que você possa esticar os braços.
e esticar o corpo, e de resto dá pra fazer. Ela fala que você pode fazer no sofá, pode fazer na cama, pode fazer no chão, enfim. Eu vou deixar esse link na descrição desse episódio, junto com todos os outros links que a gente comentou aqui. É isso, eu espero que vocês estejam bem, espero que da próxima vez a gente possa trazer mais certezas e boas notícias sobre home office. E Andressa, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço pelo convite, espero voltar mais vezes. A Andressa vai dar a cadeira dela agora pro próximo convidado, como sempre. Mas não deixe de acompanhar os conteúdos no Inova. A Andressa está sempre lá todos os dias. Todos os dias. Bem cedinho tem conteúdo novo para vocês. E você, ouvinte, também quero agradecer por ter nos acompanhado até o momento. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!